Shalom, irmãos! E aí, você está bem? Nós estamos lendo a Bíblia e chegamos no segundo livro das Crônicas, capítulo 35 hoje. Que bênção, não é? A gente está avançando dia a dia aqui na leitura da palavra, conhecendo mais o Senhor. Isso é uma bênção. Mas vamos começar adorando a Deus através de cânticos? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor,
só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Ok, irmãos, a meditação hoje é sobre a história de Josias. Josias fez a maior celebração da Páscoa, depois, obviamente, da saída do Egito. Josias foi um rei bom e ele resolveu então celebrar a Páscoa e também ele resolveu reorganizar especialmente o uso do templo. E o capítulo 35 trata exatamente dessa questão. Então a gente vai lendo e vai conversando aqui, tá bom? Diz assim o texto. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, como era que estava desde o começo, né? Quando Israel saiu do Egito, foi exatamente nesse dia que eles celebraram a primeira vez a Páscoa. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Só esses 2 versículos aqui já mostram qual é o intuito, qual é a perspectiva de Josias. Josias quer restaurar a adoração em Israel. Que Israel volte a reconhecer Deus como sendo o seu verdadeiro Deus salvador, aquele que merece honra e merece a glória. Versículo 3, como ele fez isso? Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor, o vosso Deus, e ao seu povo de Israel. Está mandando trazer a arca de volta para o templo, que é o lugar onde ela deveria estar, porque aquele era o lugar do culto. Entretanto, a arca estava sendo usada para lá e para cá e os sacerdotes tinham que levar ela nos ombros. Você acha que vai lembrar disso? Eram varas, né, que ficavam na arca, através de umas argolas. Então, pelo menos 4 sacerdotes precisavam carregar aquela arca para lá e para cá. Josias traz ela de volta ao templo. Versículo 4. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos,
os filhos do povo e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ele está preparando os sacerdotes para a Páscoa e está dando as instruções claras conforme a lei que Moisés mesmo tinha escrito. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isso era da fazenda do próprio rei. Imagine, irmãos, então, o que é que Josias está fazendo? Ele está pegando daquilo que é da riqueza dele pessoal, essa quantidade imensa de animais, e ele está doando para o sacrifício. Depois a gente vai ver que, na verdade, era para que cada pessoa, aquelas famílias ali, pegassem um desses cabritos ou um desses cordeiros e sacrificasse na festa ao Senhor, na festa da Páscoa. Então, deixa eu explicar aqui para que não fique confuso na sua cabeça. Havia o cordeiro pascal, esse era que revelava, que trazia à memória a Páscoa. Esse cordeiro, ele era único e ele era o símbolo da Páscoa. Mas as famílias, quando vinham para o culto, elas deveriam trazer um animal para o sacrifício por família. Então, o cordeiro pascual era para toda a nação. E os cabritos de cada pessoa, de cada família, eram para sacrifício direcionado a cada pessoa. Por que o sacrifício? Você vai lembrar, o sacrifício era como uma confissão de pecado. Você dizia, eu mereço morrer por causa do meu pecado, esse animal está morrendo em meu lugar. Então, era uma espécie de substituição que você oferecia a Deus através da vida daquele animal. Era assim que acontecia naqueles dias, e isso era um símbolo daquilo que viria a ser Jesus Cristo. É por isso que João Batista, quando encontra Jesus pela primeira vez, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, se aqueles cordeiro pascual era para a nação toda, Jesus é suficiente para todos os pecados, todos, do mundo inteiro, porque Jesus é Deus e é um homem perfeito, e não tendo pecado, ele pode substituir plenamente aqueles que são pecadores como eu e como você, para nos salvar completamente de uma vez para sempre, sem que a gente precise de vez em vez, de mês em mês, de semana em semana, trazer animais para sacrifício por causa dos nossos pecados. Versículo 8. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Razabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Então, você está vendo a quantidade de animais aqui é imensa. Mas é muito interessante que o rei é quem trouxe a maior oferta. Você percebeu que a quantidade de animais que o rei entregou já é maior do que a soma de todas as outras partes. É como se o rei estivesse dizendo, olha, de fato, esse reino aqui precisa honrar ao Senhor. Versículo 10. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então eles imolaram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as reses. Puseram de parte o que era para o holocausto e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Então, como eu lhe expliquei, eles receberam esses animais para que eles pudessem oferecer ao Senhor essas ofertas de sacrifício
que era simbolizando a vida de cada pessoa aqui. Versículo 13. Eles assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Então existia no sacrifício uma parte daquele animal, da carne, das vísceras, uma parte deles era queimada, era colocada ali no altar e era queimada ali no altar. Mas a outra parte era dada à pessoa que tinha trazido a oferta, e aquela parte ali, então, era assada para aquela família comer. Foi isso que aconteceu na primeira Páscoa e agora deveria acontecer também aqui. Versículo 14. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com os sacrifícios holocaustos da gordura. E por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, os filhos de Arão, porque eles estavam muito ocupados, né? Os filhos de Arão muito ocupados os sacerdotes fazendo os holocaustos, fazendo os sacrifícios. Então, irmãos, acho que você deve ter entendido bem. Cada família recebia um animal e tinha que trazer ao Senhor. Quando trazia ao Senhor, o sacerdote pegava aquele animal e sacrificava perto do altar. Na hora que ele sacrificava o animal, o sangue era derramado sobre a terra, ou então era colhido numa vasilha para depois ser aspergido pela oferta pela culpa. Aquele animal, ele era tirado a pele, né, tirado o couro dele, e então ele era queimado. Uma parte dele era queimada como oferta ao Senhor, a outra parte era dada à pessoa, ao ofertante, que levava para fazer um assado para comer com a família. Uma outra parte, a terça parte, era dada ao sacerdote. Então, os sacerdotes, com essa quantidade toda de animais que estavam sendo trazidas para serem sacrificadas, eles passaram horas fazendo isso, né? O dia todo fazendo isso, porque a quantidade era imensa. As pessoas trazendo os animais e a quantidade não se acabava. Então, versículo 16. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Então Josias marca o seu reinado, marca o seu governo com uma grande oferta ao Senhor pelos pecados, como uma busca pelo Senhor, e isso é a marca que ele deixa, talvez a mais forte, de consagrar seu reino ao Senhor Deus. Mas depois que ele faz isso, a gente vai ler agora a próxima história, do versículos 20 até o 27, e aí a gente vê o Josias sem prestar atenção no que Deus está falando. E a gente pode até analisar um pouco melhor por que é que ele não presta atenção no que Deus está falando. Veja como diz o texto. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, que era o rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao rio Eufrates. Josias saiu de encontro a Neco. Neco era uma espécie de faraó, o rei do Egito. Nesses dias aqui, ele estava saindo para guerrear lá no rio Eufrates. Se você entende um pouquinho de geografia, você vai entender o que está acontecendo aqui. O Egito fica nessa parte, o Eufrates fica nessa parte, e Israel fica no meio. Então, ele precisava passar por Israel para poder ir para Carquemes, onde ele foi lutar na base do rio Eufrates, ali contra a Babilônia. E quem está no meio? Israel. Josias, quando vê Neco passando, Josias pensou certamente que Neco estava
fazendo alguma artimanha militar que viria depois contra o próprio Israel. E então ele parece que ficou alarmado e ele saiu ao encontro, como a gente acabou de ouvir. Versículo 21. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou hoje contra ti, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que eu me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Esse aqui é o recado. O Neco está dizendo: olha, Deus falou para mim que eu tenho que ir para essa guerra aqui e que eu tenho que ser apressado mesmo, então eu estou passando só por aqui. Eu não vou fazer nada com você, fica aí. Mas aí é que eu falei, o Josias não prestou atenção. Talvez ele desconsiderou que Neco de fato tinha ouvido a instrução de Deus e talvez ele pensou: não, isso é só uma armadilha, é só uma mentira que ele está usando para depois me pegar, né? Versículo 22 diz: porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara. E aí é interessante o texto bíblico, porque diz: da parte de Deus. Neco estava falando a verdade, estava falando da parte de Deus. Aí Josias saiu para pelejar no vale de Meguido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu. E o sepultaram nos sepulcros dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Aqui, irmãos, é um assunto, né? Um assunto bem sério. Como é difícil, às vezes, a gente entender os recados de Deus e como, às vezes, Deus realmente está falando para a gente: olha, toma cuidado, não te mete com isso, não faz aquilo. E a gente, às vezes, passa despercebido. O Josias era um homem temente a Deus. Ele não era uma pessoa que desobedeceria a Deus assim voluntariamente. Não era um rebelde. Era uma pessoa temente. E, no entanto, ele desconsiderou completamente o recado que Neco traz para ele, porque, afinal de contas, esse rei do Egito, qual a relação que ele tem com Deus? E aqui fica uma lição, né, irmãos? Como a gente precisa ter temor do Senhor. O que Josias deveria ter feito antes de ir para a guerra era ter consultado o Senhor. Ele tinha acesso ao Senhor. Ele podia ter dito: Deus, o que Neco está falando é verdade? Ou eu devo ir contra ele? Porque veja, o próprio Neco deixou o recado. Ele disse: olha, Deus me mandou ir. Então, qual era a de Josias? Era consultar o Senhor. Senhor, eu devo ir, devo ficar. E certamente Deus teria dito: olha, fica, Josias, essa guerra não é tua, não participa. E quantas vezes a guerra não é nossa, para a gente não participar? A gente precisa, muitas vezes, desse discernimento espiritual sobre o que se envolver e o que deixar para lá. Quando Paulo está encerrando sua jornada, ele diz: combati o bom combate. Existem combates que não são bons, que não vale a pena a gente se meter, porque termina destruindo a vida da gente somente, não traz nenhum tipo de benefício para nós e muito menos glória a Deus. Então, existem certos combates que a gente não deveria participar. Josias não aprendeu e terminou morrendo por causa disso. Versículo 25 diz: Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de Lamentações. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e na história dos reis de Judá. Então a Bíblia faz questão de trazer a narrativa de cada uma dessas histórias, de cada um desses reis,
para que a gente entenda qual foi o percurso que Israel fez ao longo da sua jornada, como reis se aproximaram do Senhor e como eles também se afastaram do Senhor, deixando para nós assim uma espécie de trilha para que a gente entenda e aprenda a caminhar com Deus. Espero que a história de Josias, nesse final aqui, traga para nós um temor do Senhor, um profundo respeito, não apenas para a gente adorar a Deus como Ele fez, trazendo a arca, fazendo a Páscoa, uma celebração como nunca tinha acontecido antes, nem depois, mas muito mais do que fazer só o ato, o culto, a gente também ter esse tipo de, eu vou dizer, discernimento, ou um tipo de reverência com o Senhor, saber esperar, saber orar, saber medir, essas coisas que são a sabedoria de Deus, que Deus dá a todos que pedem, como está escrito lá no texto de Tiago. Essa é uma lição muito preciosa, porque todos nós temos decisões para tomar. Nós precisamos tanto da suficiência de Deus para tomarmos as decisões certas, para nos envolvermos com as coisas que Deus quer e também deixarmos de lado aquelas que parecem até perigosas para nós, mas não vão nos afetar, porque Deus sabe qual é a verdadeira história que está traçada para nós. Vamos orar, irmãos? Pedir isso a Deus, né? Pedir por nossa vida também. Deus, colocamos diante do Senhor nossa alegria de ouvir Tua voz, ouvir Tua palavra, Senhor. Um privilégio para nós, a gente lê as histórias e a gente aprende com elas. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa história de Josias que nós lemos agora. Eu quero aprender com isso, meu Deus. Me ajuda a ter o temor do Senhor, a ser sensível à Sua voz, a discernir a Sua voz no meio de tantas vozes. Me ajuda, Senhor Deus, a ter sabedoria, a ter esse temor, esse respeito pelo Senhor e pelos Seus caminhos na vida, Pai. Mostra-nos quais são as batalhas que o Senhor nos quer nelas e quais são as que a gente tem que simplesmente rejeitá-las, deixá-las passar ao largo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos uma vida de fé, uma vida com intencionalidade naquilo que o Senhor quer, Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre todos que estão participando aqui desse momento de pastoreio. Pedimos a Sua bênção sobre aqueles que estão desanimados, abatidos, que o Senhor revitalize, que o Senhor restaure. Abençoa, Pai, os que estão desempregados, os que estão desorganizados, Senhor Deus. Também aqueles, Senhor Deus, que estão com alguma crise, com algum problema matrimonial, relacional ou de saúde, meu Deus. Visita, Pai, abençoa, derrama uma graça especial. Anima-nos, Senhor Deus, com a Tua presença e nos alimenta com a Tua doçura, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito, irmão. Shalom. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa
e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.